Bom dia a todos, meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor e coordenador do curso de Proteção de Dados Pessoais no Direito de Família e Sucessões da Escola da Júris, que vai começar no próximo dia 8 de março. Hoje nós teremos uma live sobre incidentes, responsabilidade por incidentes com dados pessoais com o professor Marcos Erhard. Estamos esperando ele entrar para começar. Eu já vou fazer o convite para ele participar da live. Vamos ver se hoje eu não vou fazer a nossa live. A live de ontem, né, que por problemas nós não conseguimos fazer nem aqui no canal da Escola da Júris, nem no canal do professor Conrado Paulino, foi remarcada, vai ser divulgada aqui no Instagram da Escola da Júris, no meu Instagram, no Instagram do professor Conrado. Vai ser realizado no dia 10, a próxima quarta-feira, às 18 horas, 6 horas da tarde. E na semana que vem, lembrando que o curso já começa. O curso começa no dia 8, segunda. As aulas são... Agora eu vou conseguir trazer o professor Marcos para participar. Estou tentando trazer o professor Marcos para a sala. Mandei o convite. E aí nós já começamos. Lembrando que agora entrou tudo certo, professor Bom Marcos? dia, Bom dia. Oscar. Tudo em Tudo paz. bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O professor Marcos ele integra, né, é vice-presidente da Comissão de Família e Tecnologia do IBDFAN, é advogado, é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor de Direito Civil na Universidade Federal de Alagoas e professor em diversos cursos. Pessoalmente, eu já vi diversos eventos, lives e palestras do professor Marcos sobre responsabilidade civil. Nós somos professores juntos lá no Instituto Luiz Mário Moutinho, né? Isso. Então, eu tenho visto muitos e tenho visto e recomendado, né, vídeos no YouTube, se vocês pesquisarem, tem muito material de extrema qualidade do professor Marcos. E eu sempre brinco, eu tenho dito muito nos últimos dias, né, não quero ser chato com isso, mas eu vou insistir, que na interpretação e aplicação da LGPD nós precisamos de mais direito civil e menos GDPR. Né? Perfeito. Fala muito em GDPR, é claro, quem tem experiência na área no Brasil tem experiência do GDPR e acaba querendo trazer isso para cá, mas nós não vamos resolver questões, se não vão ser decididos casos, e aí no nosso tema de hoje sobre responsabilidade civil, com base no GDPR. A gente vai ter que usar como base as regras LGPD, na grande maioria dos casos, o Código de Defesa do Consumidor, e a nossa principal base normativa, que é o Código Civil. Então, por isso eu acho importante, como o professor Marcos faz, trazer essa experiência que ele tem já de muitos anos, como professor e doutrinador de direito civil e direito de família, para a aplicação da LGPD nesses ramos, porque isso vai ser fundamental e é isso que vai acontecer, né? A gente pode até fazer comparação de casos com Europa, Estados Unidos, mas eu não tenho dúvida de que nós não veremos em processos judiciais, em decisões judiciais, nenhuma norma do GDPR sendo usada como fundamento para decidir algum conflito. Então, rapidamente, só lembrando, o curso começa na próxima segunda, dia 8 de março, sempre das 10 ao meio-dia, aulas segundas e quartas, são 3 semanas de curso. E também na semana que vem, na quarta, das 10 da manhã ao meio-dia, nós teremos a aula do professor Marcos sobre a responsabilidade civil por incidentes com dados pessoais, e aí especificamente no direito de família e sucessões, né? E sem dar muitos spoilers, hoje a gente vai tratar de alguns assuntos Sim. e nós conversamos também, para não entrar nas questões ao mesmo tempo mais óbvias e mais difíceis, que são responsabilidade subjetiva e objetiva, responsabilidade por dano ou ato ilícito, que o principal vai ficar para a aula. A gente vai É. tratar algumas questões pontuais que ficam esquecidas, e eu já vi o professor Marcos falando sobre isso, e a primeira delas também, que eu já
gostaria de começar com esse pedido, essa provocação, é o artigo 44 da LGPD que é esquecido, né? As pessoas focam no 42, 43 e esquecem que nem todo tipo de tratamento irregular de dados pessoais leva à responsabilidade e a própria LGPD já traz essa resposta. Eu queria lhe pedir para falar sobre isso. Muito Bom, obrigado por ter vindo aqui falar com todos e um bom dia, Bruno. bom dia, Oscar. Bom dia, pessoal que não vai assistir agora ao vivo, vai ver a gravação depois. Meu cara, primeiro é um prazer estar aqui na Escola da Júris. Eu acho que vocês começando o ano com a programação envolvendo tecnologia e proteção de dados é essencial. Primeiro, chamar a atenção para os colegas que são magistrados que estão assistindo a gente para uma perspectiva. Todo e qualquer problema relacionado a vazamento de dados e a tratamento é massificado. Nós não estamos falando da ação de Caio contra Tício. Nós estamos falando de milhares, de centenas, de milhões de demandas e a gente ainda não tem uma estrutura para processo coletivo organizada e estruturada e a gente não tem um hábito de lidar com essas situações no aspecto coletivo, tá? Então, imagine que um problema na loja do departamento aí em Porto Alegre pode simplesmente inviabilizar a pauta dos juizados aí por alguns anos se a gente for tratar desse assunto individualmente. Então, o que a gente tem que levar em consideração também, segundo aspecto, é o seguinte, Oscar, as pessoas pensam assim, disse, graças a Deus que as multas não estão em vigor e que eu não tenho que me preocupar com isso. Vamos separar responsabilidade administrativa de responsabilidade civil. As multas que ainda estão em vacatio legis estão relacionadas à atividade de fiscalização da NPD. Essas, tá? Reza a lenda que vai entrar em vigor no segundo semestre, em agosto. Eu digo reza a lenda porque a gente já teve tantas idas e vindas, a gente já teve tantas voltas em relação a esse assunto, que eu não vou colocar a mão no fogo para dizer que quando for em agosto a gente vai ter essa situação definida. Para quem não está acompanhando, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não é uma agência reguladora. Ela almeja ser uma agência reguladora daqui a um tempo. Ela ainda está iniciando a sua estruturação. E aí, Oscar, o que a gente começa a chamar a atenção para o artigo 44, entrando objetivamente na sua provocação, é que ele fala sobre tratamento irregular de dados. Tá? E aí, o que acontece? Ele coloca o tratamento irregular, o adjetivo irregular não é definido, apesar da lei em si ter um glossário. Do mesmo jeito que a lei definiu o que era agente de tratamento, ela poderia ter definido o que é tratamento irregular. E aí, fazendo a referência ao GPDR, muita gente está indo lá para fora, olhando o que tem no GPDR, dizendo assim, bom, na falta de uma definição, vamos aplicar isso aqui. Bom, talvez valha a pena mencionar que desde 22 de fevereiro, no site da NPD, está aberta uma consulta pública e uma busca de subsídios para que esse assunto possa ser regulamentado no Brasil. Então, a gente tem um assunto que é um conteúdo indeterminado, vai caber ao judiciário e à doutrina preencher esse conceito até que a gente tenha uma norma do poder público que identifique essa circunstância. Então, para a gente se descolar um pouquinho da experiência europeia e focar no que está acontecendo aqui no Brasil, eu podia começar lendo para vocês 3 linhas do que a NPD diz sobre o assunto. Um incidente de segurança e tratamento irregular igual incidente de segurança com dados pessoais é qualquer evento adverso ou sob suspeita, ou seja, eu não tenho certeza que aconteceu, relacionado à violação na segurança dos dados pessoais, tais como, e aqui meramente exemplificativo, acesso não autorizado, acidental ou ilícito que resulte em destruição, perda, alteração, vazamento ou qualquer forma de tratamento inadequado de dados. O suporte fático, Oscar, é gigantesco, tá? E às vezes a gente tem que entender o seguinte, nós estamos falando de quê? De uma empresa que tem um setor de RH e criou um aplicativo para os funcionários e que os dados pessoais dos funcionários vazaram. De uma prestadora de serviços ou de alguma empresa de comércio eletrônico que tem dados sobre informações de pagamento. De uma seguradora que tem as apólices de seguro, inclusive com as comorbidades das pessoas que são dados sensíveis, essas informações vazaram. Eu acho que quando eu começo a ouvir as pessoas falando sobre proteção de dados, eu digo assim, peraí, espera um pouquinho. De que tipo de proteção de dados você está falando? De que operação você está falando? Da operação interna, no servidor da empresa que diz respeito a ela, uma operação externa que atinge ao público consumidor, por exemplo, ou é um caso de um compartilhamento inadvertido, que muitas vezes, por exemplo, eu como advogado tenho que tomar cuidado, porque eu posso comprar um software para gerenciar os meus processos no escritório, mas as informações do meu banco de dados estão na nuvem e não estão na minha nuvem, estão na nuvem da empresa que me vendeu o serviço software. E eu nem me dei conta, tá? Que antes de eu começar a falar de proteção de dados para quem está fora,
eu preciso falar dentro do meu escritório, tá? Ou dentro da vara do cartório, como é que a gente vai lidar com esse tipo de circunstância. Você me pergunta sobre o artigo 44, amigo, e o artigo 44 diz o seguinte, olha, eu preciso analisar o modo pelo qual aconteceu o suposto incidente ou tratamento irregular, e eu preciso analisar o resultado e o risco que normalmente se espera. Qual é o raciocínio? Qual é a média de comportamento que se espera para aqueles setores? Eu fico imaginando, Oscar, em tempos de pandemia, as pessoas em casa montando negócios e vendendo produtos que eles fazem de manufaturados em casa pela rede social, pelo Instagram, como a gente está aqui, e essa pessoa tem uma lista de clientes, e essa pessoa tem os valores e talvez informações de pagamento dessas pessoas. Será que eu posso considerar tratamento irregular uma falha de segurança porque a pessoa não tem um firewall de última geração? E vou ter que ter a mesma exigência que tem uma grande multinacional que vende produtos no Brasil? Para mim, é claro que a resposta é não, só que a gente não tem regulamentação sobre isso. E essa ausência de regulamentação vai ter que ser preenchida por alguém. Eu lamento muito para os colegas magistrados que estão assistindo, porque vai cair no seu colo, tá? E a pergunta é simples. Quando a gente age com culpa, a gente é descuidado. A gente é descuidado porque a gente não tomou a precaução que se espera. Qual é a precaução que se espera? Aí, meu amigo, eu vou ter aquele magistrado que está atualizado, que usa um computador com antivírus atualizado, e vou ter aquele magistrado que usa o computador do filho, tá? Que deixa o token, às vezes, com um assessor. E aí, qual é o problema? Cada um de nós tem um nível de segurança pessoal, um nível de exigência pessoal diferente. E a gente, como tem uma lei nova, que entrou em vigor há menos de um ano, nós não temos ainda um consenso jurisprudencial, nem doutrinário, de qual é o nível de segurança que se espera em relação a isso, tá? E esse vai ser um dos primeiros desafios para a gente aqui. O artigo 44 parece me apontar para o estado da arte, Oscar, tá? Qual é o estado da arte da segurança cibernética no Brasil? Eu, essa semana, estava discutindo com um colega de pessoas que ainda digitalizam um documento com assinatura, recortam a assinatura e acham que aquilo é um carimbo e podem colocar em qualquer documento e transformar aquele documento em documento original. Entendeu? Então, sabe o que é que está faltando para a sociedade em geral? Educação para tecnologia, tá certo? Sensibilização para boas práticas de segurança. E a gente talvez não consiga ver agora, a gente vai ver isso daqui a um tempo, quando a gente se afastar do foco, que o grande investimento da LGPD não é na repressão. O maior investimento da LGPD é na prevenção, tá? Para poder a gente trabalhar numa dimensão de evitar que isso aconteça. E isso eu acho essencial. Eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar falando demais e queria trocar uma ideia com você. Queria lhe ouvir se você está de acordo, se pensa diferente sobre isso, meu amigo. Fique à vontade. Isso é música para os meus ouvidos, que eu tenho falado muito nisso também, que eu acho que inclusive o exemplo que eu dou é muito parecido com o teu. A gente não pode pegar uma pessoa que no ano passado ficou desempregada, começou a fazer artesanato em casa e vender pela internet, e aí tem uma base de 100 pessoas no computador e às vezes por alguma invasão, alguma razão essa lista de 100 pessoas vaza, e comparar com o vazamento que a gente teve agora, que supostamente é da Serasa, porque tem pontuação, a Serasa agora já é ré na ação coletiva. A gente não pode exigir o mesmo nível de segurança de uma artesã em casa e uma grande empresa ou de uma multinacional, mas o problema é o que vai ser feito, quais são os critérios. Enquanto a NPD não definir, isso vai sobrar para o judiciário. E aí o problema é decidir caso a caso questões, como tu bem colocaste, têm que ser resolvidas coletivamente. E o teu exemplo do problema de vazamento e de compartilhamento, agora bem recente, eu falei que não, mas só saindo um pouco, a gente vai acabar fazendo comparação de casos e exemplos de fora. No Brasil, isso tem começado muito na segurança pública, apesar de a LGPD não se aplicar diretamente a isso, mas só em parte, a segurança pública, apesar de não se submeter, precisa observar os princípios de tratamento. Se tem feito muito cercamento eletrônico, principalmente em capitais e grandes cidades, e já várias cidades, como São Paulo, começando testes e uso de reconhecimento facial, né? E agora, no começo de fevereiro, a Autoridade Nacional da Suécia multou a Polícia Nacional porque estava usando o reconhecimento facial por câmera, só que sem perceber ou por inexperiência, né? Claro, serviço público, mesmo no privado, é difícil uma empresa que não seja da área conhecer detalhes e questões de tecnologia. Contratou uma empresa para fazer isso, para prestar esse serviço, e no contrato era previsto o compartilhamento
desses dados biométricos faciais com uma empresa privada, né? E eu até comentei isso esses dias, que a gente tem muito problema hoje, as academias estão começando, virou uma febre ter a entrada com a Portaria biometria, de com a digital, condomínio, né? Oscar. Portaria de condomínio. Portaria de Você vai para o condomínio. médico, seu filho vai para a escola, e você acredita que em alguns países estão usando as digitais dos bebês para substituir aquela pulseirinha da maternidade. Então, antes de você sair da maternidade, você já deixou suas digitais lá em algum banco de Uma dados. maternidade que vai fazer o quê com essa digital? E assim, uma senha alfanumérica, se vazou, eu troco. Agora, sem os cartões de crédito, se vazou o cartão de crédito, a gente cancela, bloqueia e cria um novo. Mas a identidade, a biometria facial ou a digital não tem como ser trocada. O Se prejuízo é vaza, enorme. qualquer pessoa O prejuízo é pode enorme. usar. E, Oscar, e veja, às vezes acontece, as pessoas têm que entender o seguinte: volta e meia eu vou acessar algum servidor de um órgão público e o certificado de segurança está desatualizado. Tá certo? Então a gente tem que entender o seguinte: a NPD, uma coisa que talvez valha a pena chamar a atenção: a NPD só protege dados pessoais, pessoas naturais, não protege dados de pessoas jurídicas. Primeiro aspecto. A NPD, NPD, não, desculpa, a LGPD, está se gestando uma LGPD criminal, ela não existe ainda. Então a gente tem aspectos civis e administrativos que estão em vigor, tá, sobre o assunto. Terceiro ponto: muitas vezes o que acontece não é que houve um vazamento de má-fé. O que acontece é falta de conhecimento técnico, o que acontece às vezes é negligência. E eu, se eu não o Estado, vou contar o milagre, mas não vou dizer o nome do santo. Mas imagine um PROCON que, com a melhor intenção do mundo, criou um serviço chamado Não Perturbe. E aí é o seguinte: você não quer receber ligação, não quer ter chamada indesejada, você entra aqui no site do PROCON, você me coloca o seu nome, o seu endereço, o seu CPF, me dá os teus telefones, e o que é que vai acontecer? Nenhum prestador de serviço, por conta de uma lei estadual, vai poder ligar para você para oferecer nada. Maravilha. Mas, Oscar, se eu chegasse com o meu celular, com o meu computador, dentro da sede do PROCON, havia um Wi-Fi gratuito e eu conseguia me conectar na rede, e ao me conectar na rede, eu acessava a intranet e conseguia baixar esse cadastro. Você já imaginou para o cidadão, para o judicionado, que confia no Estado, que entrega os dados deles para não ser perturbado, e vai receber a notícia de que houve o vazamento, tá certo? Então, a gente tem que se preocupar isso em duas vertentes: na relação do Estado com a proteção dos nossos dados, tá? Por exemplo, os dados da Receita Federal, que todo ano são rotineiramente alvos de tentativa de intrusão, como aconteceu nas eleições agora, que a gente teve recentemente. Acho que essa preocupação é do Estado em relação aos serviços públicos oferecidos e entre os particulares. E não importa o tamanho do seu serviço. E aqui, conversando com colegas numa palestra, eu dizia o seguinte: olha, você que é médico do interior, que está numa clínica que nem computador tem, mas você tem lá um fichário, e no fichário tem os dados pessoais. Aquilo ali é uma operação de tratamento. A lei não veio só para o tratamento digital, a lei também trata, a lei fala de qualquer espécie de tratamento de dados. Agora, tem exceções, porque as pessoas às vezes se apavoram. O uso pessoal não vai ser atingido pela lei. Você tem bases legais que permitem que você utilize dados das pessoas sem necessidade de colher o consentimento delas. Eu acho que, por exemplo, para atender uma obrigação legal, o próprio Poder Judiciário precisa de informações pessoais para as citações, para poder coordenar o andamento dos processos. A gente está num momento que as pessoas estão tomando ciência, estão se sensibilizando, tá? E estão entendendo a importância disso. E talvez por conta dessa circunstância, esses vazamentos de dados que a imprensa noticiou tenham chamado tanta atenção. Se você entra no site da NPD, uma notícia para as pessoas que não estão acompanhando é a seguinte: é que a gente pode informar a autoridade qualquer incidente de segurança envolvendo proteção de dados pessoais. Existe um formulário para você preencher. E se você está me ouvindo e você é gestor de TI, ou você é controlador de dados pessoais, é necessário chamar a atenção que, assim como acontece com o recall, você não precisa avisar apenas a autoridade de dados. É necessário avisar ao titular da informação que houve um vazamento, tá? E aí, Oscar, imagine quantas pessoas gastam com publicidade para poder fidelizar uma marca, para poder chamar atenção para a qualidade de um produto, e um incidente de segurança com vazamento pode ser o suficiente para destruir todo um trabalho que foi feito em relação à consolidação daquela marca. As pessoas não economizam quando a matéria é publicidade, mas às vezes estar em compliance e seguir LGPD pode significar a diferença entre você continuar ou não naquele mercado, amigo.
Exato, e aí também eu vou tratar um pouco na aula dos princípios LGPD e fazer associação com o direito de família, e isso é fundamental, né? E aí, nesse teu último exemplo, o princípio da qualidade dos dados, a gente sabe que, infelizmente, é uma prática comum essa compra e venda de banco de dados, e agora tem aparecido muitos casos. Muito. Uma empresa que comprou um banco de dados de 3, 4 anos atrás não vai nem conseguir informar de forma adequada os titulares, porque não tem dados atualizados de endereço, às vezes de e-mail. Até isso vai gerar dificuldade para quem não se adaptar ao LGPD e não fazer de forma correta. Até mesmo Eu, advogado, às vezes, a gente tem muito. visto na Justiça Federal, às vezes, processo previdenciário, que leva 4, 5 anos para apresentar em julgado. Hoje em dia a gente tem muito precedente que suspende os casos, o advogado tem depois dificuldade em entrar em contato com a parte para informar que o processo apresentou em julgado, ela tem o valor a receber e precisa sacar no banco. Às vezes o valor é estornado porque ela não saca no prazo legal. Até isso também precisa ser objeto de preocupação e tem relação com a LGPD, que é a qualidade dos dados que cada um armazena e mantém, e isso precisa também ser revisado de forma periódica para evitar que esse tipo de situação aconteça. Tem dois pontos sobre isso para conversar com você aqui. Ponto número um. A preocupação não pode ser só na coleta da informação. Tem que ser durante todo o período de tratamento e no descarte. Eu costumo perguntar aos meus colegas advogados o que é que eles fazem quando a ação termina, quando transita em julgado, quando você recebe o alvará, tá certo? E você se despede do cliente. Para onde é que vão as informações? Quem é que tem acesso a elas? Como é que você descarta isso? Eu acho que essa é a primeira situação que a gente tem que colocar aqui. Segunda situação que também eu acho essencial. Estão me ligando perguntando assim, mas veja bem, eu acumulei um cadastro de 10 mil pessoas nos últimos 5 anos. Eu não vou perder o que é meu. Isso nunca foi seu. Dados pessoais são projeção de personalidade. O que a gente não tinha era uma regulamentação aqui. Então você não pode perder o que não era seu. Se você quer continuar utilizando, você vai precisar. A principal base legal é o consentimento, ou você vai precisar enquadrar a sua circunstância, a sua atividade em outra base legal, por exemplo, legítimo interesse, que talvez seja o grande tema do momento agora nas discussões sobre a LGPD no Brasil, para que justifique que você possa continuar mantendo aquele nível de informação. Então, para as pessoas que trabalham com, por exemplo, o mercado imobiliário, oferecendo lançamento de imóveis, num período de distanciamento que as pessoas não podem circular, muitas vezes esses cadastros são a única fonte, tá, de informação para o público em geral sobre os lançamentos. É necessário a gente pensar as campanhas de marketing, os novos produtos, os serviços, já considerando o respeito à privacidade, desde o momento da elaboração do site, desde o momento do lançamento do serviço, aí trazendo um conceito de fora, um conceito de privacy by design, mas um conceito no sentido de responsabilidade proativa. Olha, não espera o problema acontecer, tá? Adota medidas que permitam que você consiga resolver a circunstância ou minimizar o risco que você vai ter. E, Oscar, tem uma coisa que eu acho curiosa que a gente faz, às vezes, instintivamente. Tu entra no site da farmácia, da academia, e tem lá, preenche seus dados pessoais. Aí a gente não para perguntar o seguinte, para que vão precisar desses dados? E aí lá na ficha tem nome, endereço, CPF. Tá bom, precisa do CPF para emitir o boleto. Ok, beleza. Precisa do nome e do endereço, que se tiver algum problema, eu preciso do seu domicílio para saber onde é que eu vou lhe demandar. Ok, mas precisa da informação da data do nascimento? Precisa da informação de se você já atuou em outra academia? Precisa da informação de quem foi que indicou você para aquele serviço na academia? E aí, às vezes, a gente não percebe que nos formulários alguns itens são obrigatórios e alguns itens são desnecessários. E você está tão acostumado que o que tiver ali naquela relação, você vai preenchendo. Tá? E aí, o que a gente tem que levar em consideração hoje, que a ideia é que, por padrão, se solicite o mínimo indispensável de dados, tá? Para que você possa diminuir a contingência ou a possibilidade de risco que você vai ter justamente com essa operação de tratamento. As pessoas precisam mudar um pouquinho a mentalidade, precisam parar para pensar que a gente tem um novo marco regulatório e que precisa se adequar a esse marco regulatório com urgência, né? Tempo não faltou para isso. Pois é. Para terminar, o pessoal também deve estar curioso para ouvir, a gente tem mais 6 minutos, dando Tranquilo. moral. Eu acho também, concordo totalmente que a gente vai resolver a grande maioria dos casos em ações coletivas, não é inviável tratar isso de forma individual, mas quais são os riscos, até no exercício da advocacia ou em casos aí de famílias, sucessões que é preciso ter cuidado para não levar algum tipo de responsabilização por dano moral por violação ao tratamento de dados pessoais de acordo com a LGPD.
A gente tem um precedente em São Paulo de uma condenação por violação de dados na área imobiliária de uma construtora em relação ao adquirente de uma unidade. Está em grau de apelação, vamos ver o que é que o TJ de São Paulo vai dizer. A gente tem um problema hoje que são as chamadas visitas virtuais em relação a casais que, por conta da pandemia, não estão no regime regular de convivência. E na hora que a gente está aqui, eu estou vendo um pouco da sua intimidade, você um pouco da minha intimidade, e isso é agravado quando você tem crianças pequenas, que muitas vezes usam o celular dos pais para poder manter esse contato, e às vezes aquele que está longe, que quer aquele momento de privacidade com seu filho, não tem, porque o ex-cônjuge está junto, ouvindo tudo e assistindo tudo, e não deixa em momento nenhum que haja uma verdadeira interação com intimidade do pai ou da mãe que está fora com o seu filho. Nesse aspecto que você falou do dano moral, vamos pegar o caso do vazamento e eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui umas perguntas, Oscar, para o pessoal ouvir na semana que vem, na quarta-feira, a resposta. E eu sei que isso vai ser tratado ao longo da semana nos cursos, não sou eu que vou falar do assunto. Veja bem, abri o jornal, abri o meu aplicativo e vi lá a notícia de que vazaram dados. Vazaram 200 milhões de CPFs e de endereços. Bom, provavelmente eu estou ali no meio. Tá bom. O vazamento ocorreu. Mas alguém usou essa informação e tentou se passar por você, ou lhe causou algum prejuízo efetivo. É necessário a vítima do vazamento demonstrar um prejuízo efetivo para buscar uma reparação. Ou o simples fato do vazamento, e aqui no tradicional dano in re ipsa, provado o vazamento, provado o acesso não autorizado dos dados, independente de um prejuízo patrimonial, seria possível pensar em dano moral. Se eu falo dano moral no sentido extrapatrimonial de violação a direito de personalidade, e eu considero que dados pessoais são a projeção da minha personalidade, a resposta parece evidente. Tá certo? Só que o problema aqui vai ser o seguinte, se eu volto no tempo na jurisprudência do STJ, eu dizia que meu voo foi cancelado sem motivo e eu pedia a indenização por danos morais e recebia. O tempo foi passando e o STJ mudou de ideia. Disse, olha, veja bem, não é qualquer caso de cancelamento que vai justificar uma indenização por danos. E aí eu comprava um apartamento na planta e prometiam entregar em 36 meses, e aí me entregavam 6 anos depois, e eu pedia uma reparação por dano, e você dizia assim, violou o contrato, atrasou a entrega, você tem direito à reparação por dano patrimonial. Bom, o tempo passa, e aí você para olhar e diz assim, bom, não é o simples descumprimento da data de entrega que seja reparação por dano moral. Sinceramente, quando eu olho para a jurisprudência do STJ, eu não estou nem um pouco otimista em relação ao que vai acontecer em relação ao tratamento das pessoas. Mas o que eu imagino para esse primeiro momento agora, tá, é que a gente tem que separar o vazamento e de quem é a obrigação do vazamento, a pessoa que tem o dever de segurança e a pessoa não cumpriu. E depois a gente tem a pessoa que recebeu os dados ou que transferiu os dados e que permitiu a utilização indevida. Porque talvez eu tenha solidariedade, Oscar. Ou talvez eu não tenha nexo causal para poder demandar as duas pessoas, a depender do caso concreto. E os amigos que estão assistindo a gente vão dizer assim, e como é que eu vou saber, Marcos? Como tudo na responsabilidade civil, esse tema é casuístico. O que a gente tem feito é analisar os casos que estão aparecendo e, na falta de um tratamento específico, aplicando as regras gerais da responsabilidade civil, tá? Por ato ilícito. Responsabilidade civil extracontratual. Mas se eu tiver liante de controlador, de operador ou de um terceiro fazendo esse papel de encarregado, eu posso ter uma responsabilidade contratual específica. E aí, o que eu queria conversar durante a aula, Oscar, era sobre prazo de prescrição, possibilidade de alegar excludentes e, para terminar aqui por conta do tempo, tem uma coisa que eu acho essencial. Quem foi que disse a você que só tem um tipo de responsabilidade na LGPD? Será que a gente tem modelos de responsabilidade diferentes na mesma lei? E outra coisa, dá para pensar a LGPD, tirar ela do sistema e achar que você vai resolver todos os problemas exclusivamente com ela e ignorar o que está na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet? Tá? Então, a gente tem que pegar a LGPD, colocar ela dentro do sistema e entender qual é o impacto dela no entorno. E não simplesmente focar num dispositivo, como alguns estão fazendo, pensando o dispositivo e dizendo assim, bom, aqui não tem a palavrinha risco, bom, aqui não tem a palavrinha objetiva, por exemplo, então eu vou tratar na regra geral do 186 do Código Civil. Será que é isso mesmo? Tá? Mas a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para conversar sobre o assunto e que bom que eu vou ter chance de conversar com o pessoal na semana que vem.
Muito obrigado, Marcos. Eu acho que essas são todas as perguntas que a gente quer algum tipo de resposta, e acho que depois de te ouvir por esses 30 minutos aqui, eu saio mais convencido do que entrei de que realmente nós precisamos de mais direito civil do que de GDPR. Acho que nós temos regulação suficiente, como tu bem colocaste também, ela nem sempre é utilizada de forma adequada na prática e pelos tribunais. A gente tem esses vai-vens, não deveria acontecer, às vezes, de um excesso, talvez, de judicialização levar a uma jurisprudência defensiva, deveria ser o contrário. Hoje, com precedente, a gente pode, tanto o STJ e o STF podem usar o poder de agência reguladora, inclusive, que o CPC dá para que, dali em diante, tudo seja observado administrativamente, sem necessidade de judicialização. Vamos ver, eu espero que a LGPD nos permita isso, né, para que a gente evite essas mudanças não justificadas aí de orientação, às vezes embasadas num excesso de judicialização, e o que leva a uma negativa aí de um direito que é existente, que é provado, mas não é reconhecido, às vezes, por algumas razões não jurídicas. Tá bom? Muito obrigado por ter comparecido. E na quarta-feira nos vemos de Às novo. ordens. Para quem for participar do curso, na próxima quarta, dia 10, às 10 de março, às 10 horas da manhã. Combinado. Obrigado pelo convite, meu cara. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau a todos. Um abraço.